Fala, historicizantes! Professor Diego Oliveira aqui falando, e no vídeo de hoje você vai aprender tudo o que precisa saber sobre os povos mesopotâmicos, os primeiros povos da antiguidade. Dito isto, vamos para mais um vídeo. Pois é, historicizantes, quando falamos sobre os povos mesopotâmicos, precisamos lembrar do contexto e do que significa a palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Na verdade, quando a gente se refere às primeiras civilizações da antiguidade, a gente precisa destacar esse ponto. Porque as primeiras civilizações estavam sempre envoltas ali a partir de rios, seja no caso aqui da Mesopotâmia, que foi o rio Tigres e o rio Eufrates, seja depois também com o Egito Antigo, a partir do rio Nilo. Por quê, professor? Porque normalmente garantia a subsistência dessas civilizações. Então você vai perceber que essas primeiras civilizações estavam sempre envoltas ali a partir de rios. No caso aqui das civilizações mesopotâmicas, a partir do rio Tigres e Eufrates. Então, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. No caso aqui, Tigres e Eufrates. Agora, professor, que civilizações é essa? A gente precisa falar primeiro de algumas características gerais a partir dessas civilizações mesopotâmicas. Precisamos falar que todas elas eram organizadas a partir de cidades independentes, portanto, tinha a sua organização própria, tinha suas leis próprias, tinha a sua forma de gerir politicamente própria, a sua autonomia em relação a outras cidades era própria também, não era aquele governo organizado a partir de um império, no sentido de que todo imperador ou todo monarca controla toda a civilização, toda a região. Não, tinha pequenas cidades que eram organizadas a partir de cidades, estados independentes. Então, precisa ser destacado isso aqui para que você não fique sem entender quem são ou quais são e quais as características das primeiras civilizações da antiguidade dos povos mesopotâmicos. Segundo ponto, sociedade hierárquica. Sempre estava organizada ali a partir, seja de uma figura patriarcal, a partir de um zigurate, no caso dos sumérios, a partir também dessa organização, seja de um líder maior com as classes populares mais baixas a partir de cada uma dessas cidades e estados. Desenvolvimento da agricultura, ou seja, isso possibilitou o avanço de muitas civilizações, especificamente ali a partir dos sumérios, a partir dos acádios, a partir dos cassitas. Você vai perceber o que cada uma dessas civilizações, como cada uma dessas civilizações se destaca no slide posterior que eu vou trazer aqui para vocês. Então, quando a gente fala sobre povos mesopotâmicos, a gente precisa falar também que, na sua maioria, tinha uma religiosidade politeísta, portanto, acreditava em vários deuses. Uma outra característica é que elas se desenvolveram há cerca de mais de 8.000 anos. Então, professor, quando a gente traz esse contexto, sobretudo para falar sobre essas primeiras civilizações, a gente precisa destacar algumas delas, que talvez foram as mais importantes aqui dentro desse contexto das primeiras civilizações. A primeira civilização que eu gostaria de destacar aqui para vocês, historicizantes, é os sumérios. Falar dos sumérios é falar, sobretudo, da primeira civilização das primeiras civilizações. Por quê, professor? Veja que se estamos falando dos sumérios, estamos falando, sobretudo, da chegada da escrita. Nesse caso aqui, a escrita cuneiforme. Por que eu falo a chegada da escrita? Por mais que talvez em outras civilizações ao redor do mundo tenha surgido outros tipos de escrita, mas quando a gente fala de início da Idade Antiga, o que marca esse início dentro de um contexto de periodização da história que temos hoje, de pré-história e início da Idade Antiga? O que marcou foi, sobretudo, o surgimento da escrita. E esse surgimento da escrita é a escrita
cuneiforme, ou seja, é uma crítica que eu como historiador, eu como professor de história, eu faço também, porque será que as civilizações que, porventura, viveram antes dos sumérios, será que eles não possuíam história? Será que eles não tinham domínio da história? Será que eles não eram dignos de fazer história simplesmente porque não tinha esse domínio da escrita? Então, essa periodização, que é marcada sobretudo pelo início da Idade Antiga, a partir do surgimento da escrita, eu não concordo muito bem, mas o que está aí é dentro da periodização histórica que a gente conhece e marca sobretudo o início da Idade Antiga a partir dos sumérios, a partir do surgimento da escrita cuneiforme. Então, quando você olhar para os sumérios, precisa lembrar, sobretudo, da escrita cuneiforme. Por quê? Foram eles que criaram a escrita cuneiforme. Nesse contexto da escrita cuneiforme, era um tipo de escrita feita por símbolos, não era a partir de letras, como conhecemos hoje no nosso alfabeto, mas ali era a partir de símbolos, ou seja, símbolos representando a morte, símbolos ali representando o nascimento, a colheita. Então, esses símbolos que posteriormente, no Egito Antigo, foi acrescentado para mais de 7.000 símbolos com a escrita hieróglifa, começou aqui com a escrita cuneiforme. Os sumérios também foram os primeiros povos a utilizar, olha só, a roda, aplicando em carroças e veículos de transporte. Sempre quando você for estudar sobre os sumérios, precisa lembrar que foram a primeira civilização dentro dos povos mesopotâmicos. Por quê, professor? Você vai perceber que a próxima civilização que a gente vai estudar aqui, que vamos destacar, foi uma civilização que conquistou essa civilização dos sumérios. Como assim, professor? A gente vai falar, sobretudo, aqui a partir dos acádios. Falar em acádios derrotaram os sumérios, assumindo o controle de suas cidades-estados. Eu vou trazer um exemplo aqui para explicar para vocês porque os acádios eles não destruíam as cidades-estados conquistadas. No caso aqui dos sumérios. Veja que eles não destruíam, eles aproveitavam a cultura, ou seja, o povo permanecia naquela cidade, o povo permanecia no controle, permanecia atuando naquela cidade-estado, porém, a partir de um controle dos acádios. Aqui, ele pega a cultura daquela outra civilização. No caso aqui, ele se apropriou da civilização dos sumérios que já utilizavam a escrita cuneiforme e se apropriando daquilo que os sumérios criaram, que foi a escrita cuneiforme, eles criaram seu código postal próprio. O que é isso, professor? Utilizavam-se mensageiros em que, através de escrita em argilas, como era o caso da escrita cuneiforme, enviava mensagem para muitas outras cidades-estados conquistadas, ou seja, eles criam, não é aquilo, um código postal daquilo que temos hoje, mas assim, foi o primeiro código postal criado na história, pelo menos que temos conhecimento, foi a partir dos acádios. Então, quando você lembrar dos acádios dentro das primeiras civilizações mesopotâmicas, você precisa lembrar, sobretudo, que eles criaram o primeiro código postal e dominaram a civilização dos sumérios. Próxima civilização para a gente poder avançar aqui, falando sobretudo dos babilônios. Essa civilização praticamente é uma das mais conhecidas quando falamos sobre as civilizações mesopotâmicas, porque eles criaram o primeiro império babilônio, unificando cidades sobre um rei absoluto. Veja que aqui já há uma pequena mudança, ou seja, aqui a gente tem um estado centralizado a partir de uma figura de um imperador, de um rei absoluto que governa sob seu controle as cidades e estados ali em volta dele ou aquelas que porventura ele conquistou. É aqui também que a gente destaca também a criação do Código de Hammurabi. O que foi, professor, esse Código de Hammurabi? Ele também era conhecido como a lei olho por olho e dente por dente, ou seja, quem fizesse
algo, cometesse algum crime, pagaria pelo mesmo crime que ele cometeu. Portanto, se ele, porventura, matou alguém naquele contexto, ele pagaria com o mesmo crime que ele cometeu. Naquele contexto, se ele roubasse, normalmente se cortava ali um membro superior. Se ele roubasse novamente, cortava o outro membro superior. E se ele roubasse novamente, aí sim ele era condenado à morte. Então, quando falamos sobre o Código de Hammurabi, era a pagar pelo mesmo crime que aquela pessoa cometeu. Isso foi criação a partir dos babilônios. A gente avança para entender uma outra civilização. Então, lembre, quando falamos dos sumérios, precisa lembrar, sobretudo, a escrita cuneiforme, precisa vir na sua mente. Quando falamos dos acádios, precisa vir o surgimento do primeiro código postal. Quando falamos sobre os babilônios, precisa surgir na sua mente, sobretudo, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Mas aí avançamos para entender os cassitas, essa civilização cassitas. Quem foram os cassitas? Promoveram a agricultura e o comércio, incentivando o crescimento econômico da região, introduzir a criação de cavalos, ou seja, melhorar o desenvolvimento, melhorar a produção, a rapidez na produção, já que o seu desenvolvimento, a sua subsistência era a partir de uma agricultura, sobretudo ali a partir dos rios Tigres e Eufrates. O que possibilitou esse avanço para que os cassitas pudessem ter esse amplo desenvolvimento na agricultura foi a utilização dos cavalos, seja no contexto de irrigação, seja no contexto do arado, seja também no contexto da colheita. Para lembrar dos cassitas, precisa vir à sua mente, sobretudo, a introdução de cavalos dentro do processo da sua agricultura. Chegamos ao final aqui para entender e para saber, talvez, da civilização temida por todas essas aqui, porque foi uma civilização extremamente militarizada. Quando falamos sobre os assírios, lembramos de uma civilização bastante cruel. Era um império que era, na sua essência, império formado por guerreiros e também tinha sua intenção, tinha em seus objetivos a partir de uma civilização extremamente expansionista, ou seja, conquistadora de territórios. Ali era uma civilização que normalmente tinha o plano, o recrutamento obrigatório do seu exército, ou seja, tinha um exército organizado e esse recrutamento era obrigatório. Exércitos organizados e cruéis, e quando você for estudar sobre os assírios, precisa vir na sua mente principalmente essas características. Exército, sobretudo, militarizado, exército cruel, organizado e expansionista. Dito isto, historicizante, eu gostaria de destacar aqui que essas foram as mais importantes, ou as que, porventura, civilizações destaques dentro do contexto das civilizações mesopotâmicas. Professor, só tiveram essas civilizações? Não. Podemos também citar o exemplo dos caldeus, que desenvolveram, sobretudo, aspectos na astronomia, na matemática, na ciência, mas essas que eu citei para você, que eu trouxe para vocês, elas se destacam por algumas características próprias. Então, historicizantes, a partir de hoje você não pode mais esquecer nenhuma dessas características, nenhuma dessas civilizações sobre os primeiros povos da antiguidade, os povos mesopotâmicos. E para a gente finalizar aqui com grande estilo, eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Eu gostaria de pedir para vocês já curtir esse vídeo. Eu gostaria de pedir também para que vocês se inscrevam nesse vídeo. Eu só estou pedindo isso para você, porque o melhor vai estar vindo agora. Eu estarei disponibilizando para vocês um material de suporte para esta aula, a partir de todos esses povos que a gente trabalhou aqui. Eu vou estar colocando na descrição desse vídeo um link, que é o link do nosso grupo VIP, no WhatsApp, chamado Historicizando. Lá, a gente disponibiliza um material de suporte, de apoio para cada uma das nossas aulas, para cada um dos nossos vídeos aqui no YouTube. Então, não perca tempo, já clica no link da descrição, entra no grupo, porque o link para você baixar vai estar na descrição do grupo.
não esquece também de curtir, de compartilhar e de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e nos vemos no próximo vídeo.